Estamos ao vivo em mais um episódio do Histórias que Conectam, esse podcast que nasceu em nossos corações para de fato trazermos algumas histórias aqui de pessoas que vai se conectar com parte da sua história. Histórias dignas de serem contadas no empreendedorismo, na fé, nos negócios, na vida pessoal também. E eu quero agradecer em especial nosso patrocinador, organizador deste episódio, Fulve Terraplenagem, uma empresa de sucesso que acredita nesse projeto e está organizando esse episódio. Olha só, temos aqui também nossos patrocinadores masters, Norte Sul Pneus, Resende Corretora de Seguros e os patrocinadores oficiais, alguns já vêm desde o primeiro episódio, Império do iPhone, Imobiliária Aline Fernandes, Times Coffee, Referência Store, Canaã Veículos, Destaque Auto Center e Laborem Consultoria. Muito obrigado a todos vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E esse episódio de hoje é um episódio especial, um episódio que de fato alegra o meu coração e gera muita expectativa, porque hoje nós iremos receber aqui Joel Soares, diretor de operações da Jalles, mas acima de tudo é um episódio especial porque eu recebo aqui hoje o meu pai, a pessoa na qual eu me espelho, na qual é referência como pai de família, referência como homem de Deus e referência como homem de negócio. Muito obrigado, pai. Eu vou me confundir um pouco aqui às vezes, que eu não sei se eu chamo de pai, eu não sei se eu chamo de Joel Soares, não sei se eu chamo de Joelzão, mas saiba que é motivo de muita alegria para mim receber você aqui nesse episódio, um episódio de fato especial. Eu estava falando para o pessoal aqui da minha equipe que eu esperei, né, acontecer o primeiro episódio e trouxe ele aqui nesse segundo episódio para estar mais preparado, porque também eu falei que esse episódio aqui é um episódio desafiador. Em receber você aqui, muito obrigado por aceitar o convite de prontidão e eu tenho certeza que a sua história, que eu conheço no meu íntimo, que eu conheço de dentro de casa, vai se conectar com o nosso público aqui, a nossa audiência. Seja muito bem-vindo, boa noite. Bom, boa noite, né? Para mim é um motivo de alegria, né? Eu estou muito feliz em estar aqui, e também com um pouco de tensão, né? A tensão não é só do seu lado, é do meu lado também, né? Que nós temos uma convivência de pai e filho, de filho e pai, você conhece uma parte da minha história, né? Que quando você nasceu eu já era crescidinho, né? Então, mas eu estou feliz em estar aqui, estou contente e espero contribuir aí com o público, né, de vocês com a parte da minha história. Com certeza, muito obrigado. O interessante é que as pessoas conhecem o Joel Soares do mundo dos negócios, conhecem o Joel Soares do mundo corporativo, de dentro das empresas, e quando eu postei no nosso Instagram que você era nosso convidado, eu recebi algumas mensagens de até pessoas mesmo que trabalham na Jalles, trabalham na UOL, disse que estavam com muita expectativa de entender esse Joel Soares, né? Esse lado mais humano, esse lado de fé mesmo. Eu tenho certeza que, de fato, a sua história vai se conectar com essa turma aí que está na expectativa, assim como eu também, todos nós, para entender mais sobre a sua vida. Agora, a gente sabe que, como eu já citei aqui, existe o Joel Soares, essa pessoa relevante no mercado de trabalho, relevante no meio corporativo, mais especificamente no setor sucroenergético, um setor forte do agronegócio, um setor que vem em uma crescente desde muitos anos, né? Não só aqui, mas fora do Brasil. Mas o que nós queremos saber aqui é muito mais além disso aí. Quem é Joel Soares fora dos crachás, por detrás dos crachás, vamos falar assim? Bom, eu sempre onde eu tenho a oportunidade de falar para públicos, né, seja ao vivo, ou seja em gravações, eu sempre menciono que eu sou uma pessoa de origem simples, né? Eu vim de uma família simples do interior de Alagoas. Meus pais, eu tenho umas tradições da minha família, né? Minha família sempre foram do setor sucroenergético, né? Popularmente conhecido como usinas de cana-de-açúcar, né? E eu nasci numa dessas usinas no interior de Alagoas, né? Nasci aqui chamamos de colônia de funcionários, lá a gente chamava de vila operária. Uhum. Então eu e meus 5 irmãos, né, nascemos nessa usina, e meu pai era um operário de usina, e eu nasci nesse ambiente, né, com poucos horizontes, né, e sempre cultivei na minha vida essa simplicidade das minhas raízes, né, não esqueço as minhas raízes,
E a minha vida, ela sempre é pautada nisso. O Joel Soares, sem estar com crachá, né, sem estar representando a companhia, seja dentro da companhia ou fora, é uma pessoa simples, uma pessoa de vida simples, de muita tranquilidade, muita humildade, e como eu falei, reconhecendo sempre, né, a minha história, Sim. a minha origem humilde, da minha família, né, respeitando muito o legado dos meus pais, né, que nós vamos falar um pouco sobre isso, mas eu sou essa pessoa simples, gosto muito de estar com a minha família, cultivo poucas amizades, né, porque amigos são poucos mesmo na vida, e a minha vida é isso, é um resumo da minha vida fora por trás do crachá, é de uma pessoa de origem humilde, simples, e que continua cultivando essa simplicidade ao longo da vida. Então, olha só que interessante. Joel Soares, diretor de operações da Jales, renomado no mercado de trabalho, é uma pessoa que nasceu na usina de açúcar e álcool no interior de Alagoas. E vamos lá, existem muitos desafios com isso, na infância, na juventude. Quais foram esses desafios? E o que esses desafios fizeram para moldar o seu caráter para ser o Joel Soares de hoje? E outra pergunta, já emendando essa aí, você se considera uma pessoa improvável? Se tratando que você vem do interior de Alagoas, nasceu não numa cidade no interior de Alagoas, mas dentro de uma usina. Eu costumo falar que eu sou do interior, né? Exatamente. Eu tenho a capital, tenho o interior, que é a cidade, o município, e tenho a usina que eu nasci, que é o interior do interior, né? E quando a gente nasce nesses ambientes, né, de muita humildade e simplicidade, como eu sempre costumo falar, o horizonte é curto, né? Você não enxerga, e principalmente eu sou tecnicamente um idoso, né, que eu tenho 61 anos, nasci em 1964, e nessa época principalmente, que a gente não tinha informação nessa época, a vida era muito diferente de hoje, né? Então, a gente, nesse período da minha vida, eu casei muito jovem também, eu casei com 18 anos, com a sua mãe, né? Sim. Que é minha esposa até hoje, 40 e quase 43 anos de casados, né? E eu tive meu primeiro filho, eu tinha 20 anos, que é o seu irmão, o Daniel, Sim. e eu com 23 você nasceu, né? Então, quando eu tinha 18 anos, 17 anos, eu perdi meu pai. Meu pai era um homem crente, dirigente de uma igreja, uma pessoa simples, nesse ambiente que nós vivíamos, mas muito respeitado pelo seu caráter, pela sua honestidade, pela sua dignidade. Meu pai era uma pessoa, para mim, hoje, né, até hoje, meu pai é a minha referência. Eu vivi 17 anos só com meu pai, que era a minha idade quando ele faleceu. Ele faleceu tragicamente, né? Ele foi atropelado em Maceió. Sim. E a partir daí, eu me casei, eu já namorava com a sua mãe, e eu me casei, e esse foi muito impactante na minha vida, a perda do meu pai. Porque meu pai, como eu falei, era uma pessoa amorosa, ele tinha 6 filhos, né? E meu pai era uma pessoa muito amorosa, né? Crente, uma pessoa de Deus. E isso foi impactante na minha vida, e eu me casei, e tive responsabilidades, né? Como vocês estão Muito cedo, né? como todos vocês estão percebendo, eu tive mudanças importantes na minha vida com pouca idade, né? A perda do meu pai, e depois eu me casei também muito jovem, né? E depois eu tive filhos também muito jovens. Perdeu o pai com 17 anos, com 18 anos casou. Casei, com 20 eu tive meu primeiro filho, e com 23 você nasceu. Sim. Então, são coisas fortes e precoces, né? E eu tive que realmente tomar um rumo na minha vida, porque eu entendia à época que se eu continuasse no mesmo local, no mesmo ambiente que eu vivia, eu não teria condição de crescimento, porque eu gostaria de estudar, né? E esse fator nesse mundo que eu vivia era muito limitante para mim. Hoje você estuda, tem muitas formas de você estudar. Naquela época não tinha essa possibilidade, principalmente nesse universo, né? Então, a moldura do meu caráter passou muito pelo caráter dos meus pais. Né? Meu pai, assim, sem mais
delongas com relação a ele, que eu já falei. Minha mãe, né, que com 41 anos ficou viúva com 6 filhos, e minha mãe passou a ser pai e mãe a partir daquele momento, que o mais velho tinha 19 e o mais novo tinha 12. Sim. Então, a minha mãe foi uma pessoa muito importante na nossa vida. Então, a fé em Deus, né, dos meus pais, a condução que eles tiveram conosco na igreja, né, o exemplo deles, né, e esses acontecimentos, né, isso moldaram o meu caráter de uma forma que, quando aconteceu essa tragédia na minha vida e na vida dos meus irmãos, da minha mãe, nós tínhamos o fortalecimento do caráter moldado por eles. Sim. E a fé. A fé como visão de vida mesmo. Como visão de vida, porque desde cedo nós aprendemos, né, os preceitos de Deus. Amém. Meus pais, nossos pais, falando dos meus irmãos, eles sempre nos conduziram na igreja, na escola dominical, respeitando as pessoas, respeitando as nossas lideranças. Sim. Foi uma coisa que eu aprendi muito com meu pai. O meu pai era um homem de poucas palavras, mas a vida dele era um exemplo muito forte. Meu pai respeitava muito as pessoas, as suas lideranças, tanto na empresa Sim. como na igreja. Meu pai respeitava muito a liderança, as lideranças dele. E era uma pessoa, meu pai era uma pessoa que era uma pessoa simples, mas com muita dedicação e de ajudar muitas pessoas. Amém. Que eram mais humildes do que ele, inclusive. Porque sempre tem pessoas mais Sim. humildes do que a gente, independente do grau de humildade, de simplicidade, inclusive de financeira que nós temos, né? Eventualmente nós temos. Então, isso eu trago como um exemplo de caráter da minha família, na fé e na vida deles. Visão de vida, né? Vida até hoje. Entendendo essa história aí, quando há uma morte, né, trágica e precoce por acidente, gera um senso de responsabilidade dentro do lar familiar, né? Dentro de uma casa com 6 filhos, e esse senso de responsabilidade respingou em todos, né? Transbordou em todos ali, e não foi diferente com você, né? Entendendo que começou uma jornada de trabalho logo cedo. Eu conto muito essa história nas minhas palestras, né? Parte dela nas minhas palestras dentro das empresas na qual eu presto consultoria, e nós aplicamos algumas capacitações, que o seu primeiro emprego, a sua primeira experiência em empresa, na jornada de trabalho, foi dentro de uma usina de açúcar e álcool. E é uma história bem interessante, que foram 6 meses que você pediu para trabalhar dentro de um lugar. Sim. Eu falo demais isso. Sim. Pediu para trabalhar, não tinha vaga lá, não tinha como te pagar. Conta um pouco dessa história, porque já entrando aqui na construção de carreira, as pessoas, elas são tendenciosas a analisar só a realidade atual. Sim. Mas existe uma história por detrás de uma construção de carreira. E conta um pouco sobre esse primeiro emprego, esses 6 meses que foram trabalhados lá para aprendizado, e o que isso te gera nos dias de hoje. Eu costumo falar que tudo que você faz com dignidade na vida, ela serve para a vida toda, né? Então, eu comecei a trabalhar no chão de fábrica, né, nessa usina que eu nasci. E eu tinha 14, 15 anos e eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar. Meu pai era vivo ainda, Sim. né, mas eu queria trabalhar. Eu me lembro que eu fui lá, o senhor Lourinaldo, que era o chefe da oficina agrícola, né, de manutenção de caminhões, de máquinas, naquela época, na usina lá que eu nasci, e eu pedi ele para trabalhar. E ele falou que não tinha vaga, não tinha como. Eu queria trabalhar de ajudante de alguma coisa, né? Queria aprender, né? Se sentir útil. Queria aprender. Ali. Você nasce numa usina e você cresce ali, você vai ser mecânico de caminhão, você vai ser soldador, você vai ser caldeireiro, você vai aprender uma profissão lá e Sim. seguir os caminhos até da família. Isso é natural nas usinas onde tem a vila operária dentro da usina, né? Isso até quando não tem, por exemplo, aqui na empresa tem muitas famílias que os pais trabalham e depois os filhos, né? E eu me lembro que eu pedi muito a ele, fui várias vezes lá, ele ele me chamava de irmão por causa da igreja. Né? Ele era crente, sempre era de irmão. Irmão, se você quiser trabalhar aí, eu só não tenho como te pagar, mas pode vir trabalhar. E eu fui.
E eu fui trabalhar na oficina. Foram quanto tempo? Eu sem receber nada, 3 meses, né? 3 meses sem 3 receber meses sem receber nada. Eu não estou falando que está certo. Uhum. Eu estou só contando a minha história. Sim, claro. E é claro que eu não vou incentivar ninguém a trabalhar sem receber. Com certeza. Isso é injusto, né? É. Mas é minha história. E eu comecei no piso da oficina de motomecanização, que a gente chama hoje, 3 meses sem receber, e depois eu comecei a receber um dinheirinho. Eu me lembro que ele me pediu para eu ir lá no escritório da usina, e eu fui lá, tinha um envelopezinho amarela com um dinheirinho dentro, né? E a primeira coisa que eu saí do escritório foi abrir o envelope para ver o que tinha dentro, e para mim foi espetacular, né? Então foi a primeira experiência de emprego que eu tive, foi essa, né? Falando de experiência e da jornada de trabalho, qual que foi o momento mais marcante na sua carreira? Olha, eu primeiro... São muitas, né? São muitos momentos. São muitos, né? Mas assim, uma coisa que eu queria falar aqui é que todos nós temos nossos problemas, né? As nossas dificuldades. Eu sou um ser humano com minhas dificuldades também. Mas uma coisa que eu sempre coloquei na minha vida foi a direção de Deus, né? Sempre. Eu me lembro disso sempre na minha vida. Eu sempre orava a Deus e pedia para Deus. Eu queria mudar a minha vida, né? Eu queria mudar a minha história, né? E tem até um louvor que fala que é uma nova história Deus tem para ti, para você. Fernandinho. Né? Do Fernandinho. Uma nova história. Deus tem para ti, né? Então eu não tinha esse hino na época, mas eu queria mudar a minha história porque eu falo até para sua mãe até hoje que tudo o que nós fizemos na vida, né, pessoalmente, eu sempre pensava em dar uma vida melhor para minha família, né? Para vocês e para ela, né? Foi o que eu sempre pensei nisso. Eu não posso deixar meus filhos, né, sem ter uma vida... Eu nunca pensei, né, e até porque não sou, precisa ser rico, né? Eu nunca pensei isso. Eu pensei em trabalhar e dar uma vida digna para minha família. Foi o que eu sempre pensei na minha vida, né? E a primeira coisa que eu tinha sempre a fé em Deus, né? Orava a Deus e pedia. Mas uma coisa que Deus me deu muito para mudar essa trajetória na minha vida foi coragem. Eu sempre tive coragem, né? Isso que me ajudou a mudar a história da minha vida. Primeiro, Deus, né? E depois a coragem que eu tive de tomar decisões grandes, né? Porque eu nasci nessa usina e deixei de morar nessa usina com 21 anos de idade. Ou seja, hoje eu tenho 61 anos e 1/3 da minha vida, né, eu vivi nessa usina que eu nasci. Sim. 21 anos. E com um filho, com seu irmão, que ele tinha 1 ano. Né? E eu saí para trabalhar em outra usina. Então, o que eu coloco na mesa sempre é isso. Deus e a coragem. Para poder isso sempre me marcou na minha história, né? Sim. E objetivamente, assim, né, eu tive momentos muito importantes na minha vida, né? Até de quando nós fomos morar numa outra usina, aí eu saí dessa usina com 20 anos e fui morar na cidadezinha vizinha, né? Você não era nascido ainda. Na cidadezinha que a usina é o município da usina, chama Colônia de Leopoldina, né? E eu fui trabalhar numa outra usina, que lá nesse município tinha 2 usinas. E aí, depois eu saí dessa usina e fui para uma usina chamada Serra Grande. E foi lá que a sua mãe estava grávida e você nasceu e até o seu registro você foi registrado nessa usina, que tinha um cartóriozinho lá nessa usina. E eu voltei a morar na usina. Voltei a morar numa vila de usina. E aí foi quando eu já tinha saído, né? Depois eu fui trabalhar no chão de fábrica mesmo, saí dessa oficina que eu falei antes, e fui trabalhar no chão de fábrica com ajudante de torneiro, ajudante de soldador, aprendi a fazer solda elétrica, aprendi a fazer traço de caldeiraria, a fazer montagens, né? E depois, essa coragem que Deus me deu, alguém me deu uma dica para ir para essa usina que eu me mudei para trabalhar no escritório. Mas, gente, eu não tinha a menor ideia de o que fazer no escritório. Eu trabalhava no chão de fábrica. Eu passei 4 anos da minha vida trabalhando no chão de fábrica, no piso de fábrica. E até eu tenho um episódio aqui na minha igreja, que nós temos um acampamento, né? Você sabe dessa história, há uns 5, 6 anos atrás, né? Que a gente estava reformando lá. Tinha a máquina de solda, tinha o eletrodo e não tinha quem soubesse soldar. E eu peguei e soldei. Isso tem uns 5 anos. Quer dizer, tudo que você aprende na vida, né, faz com dignidade, em algum momento vai servir para você. Então, fui trabalhar no escritório
E eu cheguei lá perdido, né? Que eu não sabia nem mexer, mas enfrentei. E foi a partir daí que eu comecei nesse mundo administrativo, né? Quando eu fui morar na usina Serra Grande, onde você nasceu lá na cidadezinha, né? Mas foi registrado lá. E para sair da usina Serra Grande, a coragem que eu tive, que Deus me deu para ir, aí sim eu ir para Maceió. A capital do estado. A capital do estado, porque eu me lembro que eu fui pedir um conselho a um senhor chamado Genivaldo. Ele morava em Maceió e trabalhava na usina. E eu tinha medo de ir morar em Maceió, porque eu era do interior. Eu vivia a minha vida toda nas usinas. E eu fui pedir um conselho para ele, que um contador tinha. Eu trabalhava na contabilidade já nessa época. O contador me chamou para trabalhar com ele em Maceió. Aí eu fui falar com o Genivaldo. E eu digo, Genivaldo, o que é que você acha? Ele é um cara mais velho do que eu, né? Eu tinha 20 e poucos anos, 25, 22, 23 anos. Acho que uns 25 anos. Aí o Genivaldo, aí eu contei para ele, ele falou, Joel, para a capital, até desempregado é vantagem. Isso naquela época. Né? Hoje não é bem assim, porque ele falou, eu falei, por que, Genivaldo? Porque a capital é a região das oportunidades. Onde gera oportunidade. Onde gera oportunidade. Quem está desempregado vai arrumar emprego. E você vai empregado. Você vai ganhar melhor, você vai para lá porque você quer estudar. Então, foi também, né? Depois terão outros que eu vou contar, mas isso foi um momento marcante na minha vida. Na história. Foi de eu tomar a decisão de sair definitivamente do interior, da usina, e ir morar na cidade, morar na capital, que você tinha, nessa época, que foi em 1989, né? Você tinha dois anos de idade e seu irmão tinha 5. Fazer 3, né? Tinha 5, né? Que ele tem 3 anos a mais do que você. A Bíblia fala que Deus não nos dá um espírito de temor, mas Ele nos dá um espírito de ousadia. Eu gosto muito também de um versículo que está lá em Efésios, capítulo 3, no versículo 20, que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, mediante o seu poder que opera em nós, que opera em nossas vidas. Então, quando a gente fala sobre ousadia, é o Espírito Santo de Deus que opera através das nossas vidas. Agora, partindo mais para família, valores, liderança, fé, e mencionando também aqui que esse episódio ele é um oferecimento da FUV Terraplenagem. Mas qual é o papel de fé na sua vida e nas suas decisões? Porque a fé, nós carregamos ela em absolutamente tudo que nós vamos fazer. No nosso ambiente doméstico, temos que ter fé, ousadia também, né, para tomar algumas decisões. E no ambiente corporativo também. Não tem como a gente ir trabalhar e falar assim, não, a minha fé hoje ela ficou aqui, agora da porta do trabalho para frente eu não tenho fé. Não, nós precisamos carregar essa fé, mesmo que acessa o invisível, para tomar decisões importantes. Como é que é isso na sua vida? A Bíblia fala que a fé, a definição de fé mais bonita, mais perfeita, né, que a Bíblia é perfeita, que tem na Bíblia sobre fé, que é o fundamento das coisas que você espera e a certeza que você tem de que você não vê. Né? Então, isso como eu falei antes, eu sempre nas minhas decisões, eu sempre pedi orientação para Deus. Eu sempre orei a Deus, mesmo em pensamento, no ambiente que eu estava, ou estou, né? Ainda hoje eu faço isso, né? Eu aprendi assim que a vida da gente é feita de muitas decisões, né? A gente decide coisas o tempo todo, mas na vida tem as grandes decisões. Né? Então as coisas que você precisa decidir, se você quer tomar água mineral com gás ou sem gás, isso é uma decisão. Não é uma decisão que você tem que tomar. Rotineira, né? Mas é uma decisão. É uma coisa simples, mas é uma decisão, né? Você vai a pé ou vai de carro? Isso é uma decisão. Você vai de avião, isso é uma decisão. Tem um estudo que fala que nós tomamos milhares de decisões todos os dias. Todos os dias e todos os momentos. Exatamente. Até você levantar é uma decisão. Eu vou me levantar daqui dessa cadeira, é uma decisão. Mas na vida tem as grandes decisões. Exato. Aí é onde você tem que estar ligado com Deus. Nas suas grandes decisões. Onde você vai tomar uma decisão que afeta todo o teu ecossistema. Essa é uma grande decisão. Sim. Porque quando eu sempre falo assim, quando você toma uma decisão que só afeta você, é uma coisa. Agora, quando você toma uma decisão que afeta pessoas, processos, é uma grande decisão. Então, isso você tem que pensar, você tem que ter Deus no meio, né? Porque você não consegue ter sucesso se você não tiver esse equilíbrio,
né? Exato. Você achar que tudo que você fez na vida, que tudo que você conseguiu, ou que você vai fazer pelo braço, Não né? vai. Não vai. Não vai, sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus é que nos faz, que nos deixa vivo, né? Exatamente. Essa é a misericórdia de Deus que nos deixa até vivo. Com certeza. Né? Então, não adianta, nas grandes decisões, eu sempre coloquei Deus na minha frente. Né? Então, esse é o fundamento da minha fé. É o equilíbrio no o trabalho, equilíbrio, na família e no propósito, família, né? no propósito. Por exemplo, uma grande decisão que eu tive que tomar na minha vida, né? Falando do mundo corporativo. Sim. Nós morávamos em Maceió, você lembra disso? Isso aqui tá na minha mente, aquela cena despedindo lá da usina, né? Tava eu e você dentro do carro. E foi uma grande decisão que você tomou com 34 anos de idade, se eu não me engano. 34. E eu e você no carro, aquele dia me marca e eu lembro até hoje que nós começamos a chorar, né? E aquela decisão de sair do Nordeste. Choramos muito dentro do carro. E nós choramos porque a senhora que cuidava de mim e de vocês quando iam para casa, a dona, eu esqueci até o nome dela agora. Dona Antônia, né? Acho que era Dona Antônia, né? Uhum. E eu me lembro do gesto dela, que ela gostava muito da gente, né? E ela falava sempre que eu tinha uma função de gerente geral da empresa lá, né? Que o gerente geral que passou lá, que mais respeitava, que mais cuidava, que a gente cuidava dela, né? Tinha sido eu. E ela colocou o braço assim no portal, né? Da porta chorou, lá, né? e chorou muito quando nós fomos embora. E aquela cena me marcou muito e nós fomos chorando até Maceió. Nós fomos chorando. Choramos muito. Porque nós deixamos um legado naquela usina. Eu tinha 34 anos, eu era a principal liderança daquela usina. Exato. E a gente deixou um legado aqui, a nossa família. E a coragem, né, de a gente sair de Maceió e vir... Eu tinha 34 anos, você tinha 11 anos. E seu irmão tinha 14. E a gente veio morar aqui no interior de Minas, no Triângulo Mineiro, em Tuiutaba, naquela época uma cidade de 80 mil habitantes. Então isso é uma grande decisão. A gente tem que lembrar sempre disso. Todos temos que lembrar disso. Todas as vezes que você vai tomar uma grande decisão, nós que somos crentes em Deus, nós temos que colocar Ele na mesa. Com certeza. Né, para tomar a decisão. Então, com certeza. Hoje eu olho para trás e falo assim, eu tomei a decisão correta, né? Mas não foi fácil. Né? É verdade. O Senhor, Ele nos alivia o fardo, né? E faz com que gere discernimento e entendimento, principalmente na sua palavra, para que nós possamos tomar uma decisão baseada no propósito aqui, como eu falei, que o equilíbrio da nossa vida precisa estar, né? Com o propósito, sim. Deus, família, o trabalho. Mas você falou uma palavra aí muito interessante que é legado, né? Nós deixamos um legado lá no interior de Alagoas, lá em Alagoas, né? E tomamos uma decisão por uma promoção de trabalho sua de vir morar no Sudoeste, mais especificamente no Triângulo Mineiro. Agora, essa semana me chamou muita atenção que você passou uns dias viajando com minha mãe e a minha filha mais velha, a Helena. Eu cheguei em casa na minha casa, o dia que você chegou de viagem, você estava sentado lá e assim que eu cheguei, veio o meu filho Lorenzo e depois correndo e eles correram no meu colo e começaram a me beijar e eu beijar ele e eu vi de longe a sua fisionomia de alegria. Eu até citei isso também numa capacitação essa semana, quando nós estávamos falando sobre legado nessa capacitação. E eu pude ver ali que parece que houve uma realização, né? Sim. E eu gostaria de puxar a memória essa cena, que eu vi o seu semblante de realização por aquela cena ali, né? Por tudo que está sendo gerado, através da sua geração. O que você pensa de deixar de legado? Não só como pai, agora eu estou tratando aqui como pai, né? Conversando com o meu pai, mas também com o avô dos meus filhos. Qual é o legado que você quer deixar para a sua geração? Primeiro a gente precisa dar uma definição simples aqui do que é herança e do que é legado, né? Herança é aquilo que você deixa para as pessoas. Exato. E legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Dentro das pessoas, na mente e no coração. Na mente e no coração. Isso é a diferença entre herança, né, e legado. Se você puder repetir, olhando aí para os nossos telespectadores, porque é uma informação muito importante, por favor. A herança é tudo aquilo que você constrói, que você deixa para sua família. Sim. Ou para alguém que você queira deixar, né? Isso é herança. Né?
Agora, o legado é aquilo que você deixa nas pessoas, né? E as pessoas confundem, E né? as pessoas confundem. Então, herança é o que você deixa para as pessoas. Isso é interessante. E o legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Muito interessante. É aquilo que ao longo da sua vida as pessoas olharam para você, não para as suas palavras. Sim. Porque as palavras, elas não constroem muita coisa. As Uhum. palavras não constroem muita coisa. Porque, às vezes, as palavras não estão conectadas com a sua vida, com a nossa vida. Sim. Às vezes você fala uma coisa, mas você vive outra vida. Né? Congruência, né? A congruência, né? Então, as palavras, para elas terem efeito, elas têm que estar com congruência com a sua vida, com o que você vive. Você tem que... tem uma frase que fala assim, ó, pregue o evangelho, se possível, fale. É isso. Então, a nossa pregação ela é muito mais Com a nossa vida, né? com a nossa vida, com o nosso comportamento na sociedade, inclusive, Sim. do que com nossas palavras. Sim. Então, o legado, para mim, é aquela cena que eu vi, porque quando eu cheguei, eu sempre quando eu chego lá, eu falo ali, cadê meus netinhos, né? E eu, quando eu cheguei, eles estavam lá no fundo. E eles também e correram. eu falei assim, cadê meus netinhos? Eles pararam tudo que estavam falando, correram, né? E me abraçaram assim, ficaram um tempinho abraçado comigo, né? E quando você chegou, eles fizeram a mesma coisa. E para mim, isso é importante por tudo que nós vivemos. Sim, né? exato. Nós temos uma história, né? Eu costumo falar que quando a gente é concebido no ventre da nossa mãe, nós começamos a contar a nossa história. Né? Inclusive, hoje em dia, se coloca até o nome já. Antigamente não, né? Esperava nascer, Sim. que nome é e tal. Na época bíblica, né? Esperava até nascer para entender o que estava acontecendo naquele período para colocar o nome do filho, o significado do que estava acontecendo. Né? Hoje não, já se coloca antes e já começa a conversar com o filho. Né? Então, a gente começa a escrever uma história. Então, o legado que eu pretendo deixar na minha família, não é para a minha família, né? Na minha família é simplicidade, humildade, retidão, respeito às pessoas. Né? Os valores, né? São valores. Né? Os princípios que são inegociáveis, imutáveis. Coisas que eu aprendi com meus pais, né? Que eu carrego na minha vida e que eu procuro ter a minha vida baseada nisso, nos preceitos de Deus, né? E deixar para a minha família isso, né? Caráter. Né? Lembra que eu sempre falei para vocês, né? Você faz o que é certo. Né? O certo será sempre certo. E o errado será sempre errado. Não tem meio certo, Não né? tem meio certo. O certo, sim, não. Certo vai ser sempre certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado vai ser sempre errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. É verdade. Então, assim, é ser correto. Eu sempre falo na empresa para meus liderados, e na empresa quando eu tenho a oportunidade de falar. Você tem que ser justo com as pessoas, praticar justiça com as pessoas e ser correto. Né? E o principal legado que eu quero deixar para minha família é a fé. Amém. A fé em Deus. Né? Nunca esquecer que sem Deus nós não somos absolutamente nada. Verdade. Com todas as nossas falhas. Verdade. E nós somos falhos graças a Deus. Graças a Deus que nós somos falhos, né? Porque nós não somos Deus. Verdade. Né? Deus é Deus. Então, nós, todas as vezes que a gente acha perfeição em nós estamos nos comparando com Deus. Né? O apóstolo Paulo diz que aquilo que tem de bom em nós é Deus em nós, porque na realidade a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, né? E o bom que nós queremos fazer, às vezes nós não fazemos, né? Acabamos fazendo o mal que não queremos fazer. Essa é uma grande realidade. Agora, deixa eu te perguntar, qual é a perda ou desafio mais te ensinou? Algo eterno, né? Que você leva para a sua vida e como é que você faz para enfrentar algumas decisões de pressão no seu dia a dia, de trabalho, na família? A gente sabe que é uma carga de pressão muito grande, né? Estar em uma corporação na magnitude que é a Jales, e não apenas nisso, ser esse pai de família, ser esse avô, esse sacerdote mesmo, né? Que direciona a sua geração. Como é que você enfrenta tudo isso aí? Eu sempre
falando da empresa, né, no momento de dificuldade, de tomada de decisões difíceis, né, porque é uma empresa grande e tem muitas variáveis. A minha área é uma área gigante, né? A minha área representa 85% da companhia, né, porque é a área agroindustrial. Sim. E são decisões grandes e muitas vezes difíceis, né? Desafios importantes, são muitas pessoas, né? E hoje a liderança tem que ter essa capacidade de liderar e de conduzir pessoas, né? Mas eu sempre falo o seguinte, né? Às vezes tem um liderado que está numa dificuldade, e às vezes passa do limite, e eu sempre falo o seguinte, eu faço aquela frase que é de um hino, né? Eu falo assim, olha, se eu tivesse de te dar um conselho para a tua alma, eu diria, calma. Então, todas as vezes que você estiver fora do controle, não toma nenhuma decisão. Todas as vezes. Quando você estiver fora de controle, que você estiver sem condição emocional, né, estrutura emocional, para conduzir qualquer assunto, para tomar uma decisão, você precisa recuar. Né? Então, eu utilizo muito disso. Recuar no momento onde você não tem condição de tomar decisão. Sim. Né? Porque todas as vezes, em qualquer tipo de emoção, se você estiver muito feliz, você tem uma tendência de liberar muita coisa para todo mundo. Né? Se você estiver com raiva, você tem uma tendência de querer fazer alguma coisa para, vamos dizer assim, para oprimir alguém. Então, calma, né? Tranquilidade, para conduzir os momentos de grandes desafios. Né? Então, é nisso que eu me baseio nesses momentos. E a outra pergunta que você fez, o que é que aconteceu na minha vida, né? Qual foi o impacto? Foi quando eu perdi meu pai. Sim. Né? Para mim, hoje, eu com 61 anos, já tenho mais de 40 anos, meu pai morreu em 1981. Né? Então, tem 44 anos, vai fazer agora em setembro, que meu pai faleceu. Mas eu quando eu estava agora nesse passeio que eu fiz lá no sul, na Serra Gaúcha, que eu andei na locomotiva a vapor, que é uma memória afetiva para mim, porque na usina que eu nasci tinha locomotiva a vapor que trazia cana, levava cana para a usina. Então eu fiquei emocionado, porque eu me lembrei do meu avô e me lembrei do meu pai. Né? Isso é algo eterno, né? Eterno, é uma coisa eterna para mim. Eu vou encontrar o meu pai de novo. Eu vou encontrar ele de novo. Eu quero que você... Esse episódio é o oferecimento da FUV Terraplenagem. Muito obrigado ao pessoal que caminha junto conosco, Vinícius, Tatiane. Eu quero que você deixe alguns conselhos aqui. Tem muitos jovens que me seguem no Instagram, tem muitos jovens aí que querem crescer na vida profissional. Essas pessoas que estão começando aqui mesmo, eu sou jovem, né? Sábado eu completo 38 anos, mas eu me considero um jovem ainda. Eu também, né? Nós temos aqui um com 20, outro com 18, né, e 23. São jovens que estão aqui conosco. Sim, você é jovem e ainda tem mais uma vida pela frente, né? Porque a realidade, o que te faz jovem é como você pensa e como você age, né? E de fato é isso, mas um conselho prático, não na teoria, mas prático mesmo, de vida para esses jovens que estão começando e querem trilhar uma carreira profissional? Eu contei um pedaço da minha trajetória profissional, né? Mas eu cresci muito, né? Para você ter uma ideia, quando a empresa que eu trabalhava em Alagoas, que me fez o convite para me transferir para cá, a empresa tinha 4 usinas, né? 4 usinas de cana-de-açúcar, 3 no Nordeste e 1 aqui no Triângulo Mineiro. E era um império, né? Um império com concessionárias, com empresa de táxi aéreo, indústria de fertilizantes, uma empresa muito grande. E o presidente da empresa, que era o dono da empresa, né? Ele, quando fez o convite para mim, eu tinha esses 34 anos, e isso para mim é motivo de felicidade e assim eu agradeço a Deus por isso, né? Que ele tinha muitos executivos, muitos gerentes, muitas pessoas muito mais experientes do que eu no grupo. Sim. Né? E ele falou para mim, eu não vou contar toda a história porque por causa do tempo, mas no final ele falou para mim, Joel, eu já olhei aqui no meu grupo todo e a pessoa que eu considero como capaz de capitanear, usou essa palavra, capitanear o crescimento do meu grupo no Centro-Sul é você. Sim. Então, eu nunca me achei com essa capacidade, né?
eu era gerente geral de uma usina e superintendente de área de pessoal do grupo todo, na época. E ele falou isso para mim. E eu, quando eu vim para cá, né, vim para o Triângulo Mineiro, depois eu pedi para sair, depois de 11 anos que eu estava nesse grupo, pedi para sair. Fui para São Paulo, para um grupo empresarial lá grande também, e cheguei a ser presidente da companhia. Né? Eu fui promovido como presidente da companhia. Quando eu era presidente dessa companhia, eram 3 usinas, e essas usinas processavam 6,5 milhões de toneladas de cana. Passei quase 2 anos e 7 meses como presidente, né, da companhia, e também pedi para sair. E vim aqui para Jales, né? Pedi para sair e vim para Jales e estou aqui há 14 anos. Então, nesse período, tiveram momentos marcantes na minha vida, muitos momentos, né? Um foi de eu ter sido, eu cheguei ao auge da minha carreira. Eu saí lá da oficina onde eu passei 90 dias sem receber salário, trabalhando, e vim para o Centro-Sul e cheguei ao topo da minha carreira profissional como presidente de uma grande companhia. Muito bom. E outro momento marcante para mim foi quando eu estive na Bolsa de Valores de São Paulo, né, ajudando lá a bater o martelo na abertura de capital da Jales, né, que a Jales é uma empresa de capital aberto. Né, ela tem, e isso para mim, quando eu olho para a minha história, né, bem lá para trás, e passar todos esses momentos na minha vida, para mim eu estou contando um pouco disso, mas já vou entrar no assunto para falar o que você me pediu. Para os jovens. Um conselho para os jovens. Para os jovens. De alguém que é improvável, que chegou no ápice da carreira. Se você olhar para a minha história, você fala assim, não, é aquela tal história. Esse cara teve sorte, né? Então, não é bem assim. Então, hoje, o mundo mudou, né? De uma forma... A informação, a tecnologia... O mundo mudou, né? Exato. Eu tenho uma pessoa que eu gosto de ouvir ele, que ele fala assim, ó, o ser humano é o mesmo, desde que Deus criou ele. Com os suas dores, suas maldades, suas bondades, ele é o mesmo, o ser humano é o mesmo. O que mudou foi a tecnologia. Né? Então, do momento lá de trás até agora, eu sou o mesmo. Agora, o que é que mudou? As gerações mudaram, né? Toda geração ela muda, ela tem uma cosmovisão. Né? Toda geração tem a sua cosmovisão. O que é isso? A visão de mundo. Isso. Cosmovisão é a visão que cada ser humano, como cada geração, como você enxerga o mundo. Nós temos uma cosmovisão cristã, não é verdade? Exato. Tudo que a gente vê no mundo é com base na nossa crença também, né? Então, eu, nessa altura da minha vida, eu acabei de me certificar como conselheiro de administração de empresas e agora eu estou estudando as gerações e vou estudar inteligência artificial. Porque nós que somos lideranças, nós precisamos entender o comportamento de cada geração. Porque, por exemplo, na empresa que eu trabalho, se eu não me engano, tem 4 ou 5 gerações lá dentro. Então, você como líder, você tem que entender como cada geração enxerga os propósitos, a vida, a cosmovisão, o que é que entende de mundo, para você poder direcionar. Se você não entender o comportamento das gerações, você não consegue conduzi-las. Eu tenho um amigo meu que tem uma função minha, um executivo de empresa, outro dia eu me encontrei com ele, ele falou assim, Joel, essa turma nova não quer nada. Eu falei assim, olha, eu não penso dessa forma. Eu não penso dessa forma. Eu acho que essa turma nova não quer nada como nós queremos. Né? Porque o pensamento dessa turma nova é outro pensamento. Então, nós temos que, eu da minha geração, eu tenho que enxergar como essa nova geração enxerga a vida. E o pensamento é mais acelerado, a tomada de decisão também é claro, mais acelerada, tem muito mais rápida. Informação, as coisas são mais rápidas, hoje as pessoas sabem das coisas, não sabem das coisas quem não quer, não é verdade? Então, nós que temos mais cabelos brancos e mais experiência, nós temos que entender que essa nova geração, ela tem um pensamento de vida, de negócio, de empreendedorismo, diferente da gente. Porque eles têm vocês têm uma ferramenta na mão que lá atrás a gente não tinha. As pessoas já nasceram dentro de um mundo digital. Eu nasci no mundo analógico, não é verdade? Então, agora, tem algumas coisas que precisam ser ditas, né? O óbvio, às vezes, precisa ser dito. O que eu falo sempre para a geração mais nova, e eu fico muito feliz quando eu tenho feedback dessa turma nova, que fala assim, Joel, você é um exemplo para mim. Eu me espelho em você. Você é enfim, mas o que é que eu sempre falo?
não confundir o mundo digital com o mundo real. A vida real, ela vai ser sempre a vida real. É verdade. Os acontecimentos da vida, né? Olha o que nós estamos passando aí com as questões políticas, econômicas. Né? A geopolítica, né? Mudou de uma hora para outra, de janeiro para cá, a geopolítica mudou. A gente tem que estar antenado para saber disso, né? Ter o conhecimento dessas coisas, porque isso você direciona a sua vida também baseado nessas coisas. Sim. Né? Então, o que eu vejo muitas vezes é que a geração, há uma confusão entre o mundo digital e o mundo real. Né? O mundo real precisa ser respeitado ainda. Né? Com certeza. Porque as coisas que aconteciam há muitos anos atrás, elas continuam acontecendo. As crises, os problemas, a violência. Né? É que no mundo digital há uma superficialidade muito grande, né? Não tem claro. uma profundidade daqueles acontecimentos do dia a dia. As pessoas, a rede social, né, ela precisa ser bem utilizada. Sim, claro, né? Com certeza. E é útil, né? É útil. Muito útil. O que é que eu vou estudar inteligência artificial. O que é que eu estou dizendo para a turma da minha idade, um pouquinho mais nova? Né? Quem achar que a tecnologia, a inteligência artificial é uma ameaça, vai ficar para trás. Toda tecnologia que surgiu na vida, desde a alavanca do Arquimedes, eu uso esse exemplo. O Arquimedes, o matemático, ele falava assim, dê-me uma alavanca que eu movimento o mundo. Quer dizer, a alavanca possibilitou ele mover uma pedra mais pesada. Isso é tecnologia. A catapulta era uma tecnologia. Então, toda tecnologia, ela vem para beneficiar a humanidade. E todos nós temos que entender que a tecnologia, você tem que se beneficiar da tecnologia. Você tem que ver ela como uma oportunidade, não como uma ameaça. Para agregar, né? A inteligência artificial ela vem para agregar e não para substituir. Não para substituir. Agora, as pessoas precisam parar de ver coisas fúteis. Né? Exato. Uma boa parte das pessoas, da juventude, elas usam essas tecnologias com coisas fúteis, coisas que não agregam. Procrastinação demais, rede social. A rede social, pra você ter uma ideia, né, a gente sabe disso, que as pessoas, elas não postam a vida real na rede social. Exatamente. Aquela vida que está na rede social não é a vida real. E algo que as pessoas também não sabem é que todas as redes sociais, todas, Facebook, Instagram, LinkedIn, todas elas foram criadas para gerar negócio. Sim, claro. Para gerar novas oportunidades de negócio. A realidade é que a humanidade, né, a grande massa utiliza de forma errada. Para bisbilhotar a vida de outra pessoa, para atacar outras pessoas. Isso que é o ruim. E também assim, né? De novo, o que está na rede social não é a vida real. Exato. Eu vou olhar para a câmera e falar isso. O que está publicado na rede social não é a vida real. A vida real é problema no casamento, problema com os filhos, problema de conta para pagar, né? Quilos para perder, todo mundo tem que perder um pouquinho de peso, né? Boleto que não para de chegar, não é verdade? É a violência, essa é a vida real. Né? A rede social precisa ter cuidado. Pegar mais uma água. A rede social, ela não é a vida real. Então, a juventude precisa entender isso. Olha, mergulhe naquilo que te traz, que agrega valor para a sua vida. Ver um pouquinho de coisas fúteis para alegrar, aqueles videozinhos engraçados, vale. Mas não isso aí é 5% que você tem que ver. Agora, o restante, usa a rede social, usa as informações que tem, importante, que agreguem valor para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Então, esses são os conselhos que eu dou. E, de novo, né, não esqueça de Deus. Né? A mensagem é essa, né? Não esquecer, ter a fé em Deus, procurar andar corretamente, né? E nunca parar de estudar. Quando eu comecei a ter a oportunidade de estudar, quando eu fui para Maceió, né? Com 10 anos, 34, 24 anos eu fui morar em Maceió. E de lá até hoje eu não parei de estudar. Muito bom. Alargando o campo do conhecimento da capacidade, né? Sim. Para que até mesmo o Senhor entregue mais, Deus entregue mais talentos, né? Confie mais algumas oportunidades. E
Olhando assim, Joel Soares, né, meu pai, como alguém que está há quanto tempo no mercado de trabalho? Olha, eu comecei a trabalhar com 15 anos, 14, 15 anos, né? Eu tenho 60, 45 anos pelo menos. 45 anos no mercado de trabalho, casado há quanto tempo? Eu não posso esquecer disso, né? Eu estou colocando uma saia Agora, justa, né? não Ainda bem tá, que eu não esqueço. Eu sei até o CPF da sua mãe, né? Então Pergunta tá aí, tudo certo. qual é o CPF da sua mulher? Não sei não. Tem que pegar o celular. Então, eu sou casado há 43 anos, vai fazer agora em setembro, né? 43 anos, dia 19 de setembro, inclusive. 47 anos 45 anos que eu trabalho. 45 anos de trabalho, quanto tempo de casado? 43 43 anos de casado, pai de 2 filhos, meu irmão tem 41 anos, 41. Né? 41, eu vou completar 38, avô de 3 netos. Como é que você gostaria de ser lembrado? Chegando já pro final aqui, ainda tem mais alguma mensagem, mas como que você gostaria de ser lembrado aqui nessa terra, se tratando que tem grande história no mundo dos negócios, como família, né, como homem de família, como sacerdote do seu lar? Eu gosto de uma frase que como homem de Deus também, né? Lá atrás sempre pregou a palavra. Essa frase, ela vai resumir o que você me perguntou, né? Eu já passei bons momentos na minha vida. Isso é importante para o ser humano, ser homenageado, receber prêmios, comendas. Recebeu há pouco tempo, né? Recentemente aqui pelo estado de Goiás. Olha, essa história que eu contei da minha origem, né? E eu já recebi prêmios reconhecido como uma pessoa mais influente do setor no centro-sul do Brasil. Sim, né? Então, setor sucroenergético. Sucroenergético, né? Então, isso é importante para a gente, né? Mas o importante é que a gente a vaidade não tome conta do nosso coração, que a gente continue com a nossa base, com a nossa simplicidade, humildade, respeito às pessoas, né? São esses valores que eu carrego comigo, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito, o seguinte, olha, muita gente gosta, hoje, principalmente hoje, tem essa questão de sucesso, né? Eu até na viagem tinha a Helena, ela falou, olha, tem uma moça ali que é famosa acho que na rede social aí, uma mocinha no lá. YouTube. Negócio no Instagram, eu acho. Sim. Tava no nosso avião, né? Uhum. E ela acabou que tirou uma foto com ela lá, mas eu não conheço, eu né? Não vi porque ainda, a geração não é porque... Enfim, né? Mas hoje as pessoas estão muito atraídas pela palavra chamada sucesso. Prosperidade, né? E isso não está errado, não. Né? Não está errado. Desde que seja de forma digna, isso não está errado, né? Mas uma coisa importante que eu sempre falo é o seguinte, né? Para mim, hoje, sucesso mesmo, sucesso para mim mesmo, de coração, vou falar para você, de coração, no último dia, Jesus falar para mim assim, eu te conheço. Uhum. Isso para mim, do fundo do meu coração, isso para mim é o maior sucesso. É assim, porque a Bíblia fala que Jesus lá no último dia, ele vai nos chamar pelo nosso nome. Nós vamos ter um novo nome. A Bíblia fala isso. E Jesus, ele vai dizer assim, vinde bendito do meu Pai. Bendito do meu Pai. E o outro, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, para mim, é assim, ó, o sucesso para mim hoje, no final da minha vida, seja pela volta de Jesus, ou seja, pela minha ausência, eu me encontrar com Jesus e ele falar assim, eu conheço você. Amém. Eu te conheço. Eu te conheço porque você, com toda a dificuldade, você cumpriu aquilo que foi, eu tive fome e me deste de comer, né? Eu cuidei da minha família, eu deixei um legado para minha família, eu vim de um processo humilde e simples, mas consegui, né, vencer, né, na vida, e a minha maior vitória é essa, no final Jesus me conhecer e eu ter deixado um legado importante para minha família, de fé, de caráter, de idoneidade, de honestidade, de respeito às pessoas, de humildade. É isso que eu, no final dos meus dias, se eu tiver conseguido isso, Amém. Aí eu vou para a eternidade com paz no meu coração.
Isso é muito interessante. Muitos de vocês aqui sabem que eu passei por algumas dificuldades, né? Algumas dores, mazelas na minha vida pessoal mesmo. Já passei por 4 internações. E meu pai foi um grande esteio mesmo, né? Grande base, assim como minha mãe também, minha esposa, grande base de sustentação para que eu saísse daquele mau caminho, né? E eu lembro que sempre que meu pai ia me dar algum conselho, assim como eu pedi aqui para que ele desse aos jovens e perguntei como ele gostaria de ser lembrado, e ele sempre me direcionava na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia fala sobre determinadas situações. A Bíblia fala, ensina os filhos, né, no caminho em que devem andar e que se um dia se desviarem, eles voltarão à presença de Deus. E eu quero, já chegando ao fim aqui, mas ainda com um momento muito especial, pai, eu gostaria muito aqui, publicamente e na sua frente, te agradecer por todo o direcionamento, te agradecer por, mesmo naqueles momentos de lutas, a gente sabe que quando as pessoas passam, alguns filhos passam por momentos de lutas, alguns pais, eles acabam desistindo, né, daqueles filhos, falam assim, ó, entrego a Deus, mas desisto, eu não consigo mais fazer nada. E eu posso falar aqui que meu pai, ele nunca desistiu. Minha mãe nunca desistiu. Minha família como um todo nunca desistiu, a minha esposa também. Então eu quero te agradecer aqui, pai. Quero te falar que tudo que nós passamos, né, há um propósito para todas as coisas aqui, sim, nessa terra. E foi necessário, não era preciso eu passar por aquela situação, mas foi necessário eu passar por aquela situação para que hoje eu me tornasse quem eu sou hoje perante a presença de Deus, perante Deus que vive através da minha vida. Então, muito obrigado. Eu quero exibir aqui algo e com muito carinho, preparado por nós. O que falar do Joel? São muitas coisas a falar, né? Um homem de Deus, primeiramente, o pai dos meus filhos, o qual nós começamos a jornada, né? Marido e mulher muito jovem. E aí? Passamos muitas provas, muitas lutas, e temos muitas ainda para vir, mas o Senhor tem nos sustentado. Sou muito abençoada, né? Por ter você como esposo, 2 filhos maravilhosos que eu amo muito e lindos netos. Isso é a sequência da nossa geração, né? Estamos dando sequência a esses lindos netos, o qual nós os amamos muito. Quero te dizer que te amo muito e estamos juntos nessa jornada, né? O qual iniciamos muito cedo, mas o Senhor tem nos ajudado. Um beijo, te amo. Oi, pai, tudo bem com você? Bom, estou passando por aqui para te dizer o tanto que eu te amo, o tanto que eu te admiro, o tanto que você é minha fonte de inspiração e que quero que você saiba que de todos os grandes sacrifícios que você fez na vida, hoje eu entendo que antigamente às vezes eu não entendia, hoje eu consigo entender. E eu te amo. Oi, pai, benção, tudo bem? Agora é a minha vez de falar aqui. Eu quero primeiramente agradecer pela sua vida, agradecer a Deus pela sua vida, agradecer porque você me gerou aqui, né? Me colocou nesse mundo, me educou, me direcionou. Eu quero te falar que eu me espelho muito em você como um homem de negócio, em você como um homem de Deus, como pai de família. Te amo, te amo, te amo. Te amo infinito. Oi, Joel, meu sogro, meu paizão. Eu estou aqui para te dizer que você é uma pessoa muito importante na minha vida. E eu sou grata a Deus pela sua vida. E sou grata a Deus por conviver com você, como pai, como sogro. Uma pessoa que sempre me deu conselhos muito importantes em todas as fases da minha vida. E que você é um homem de um caráter exemplar, um homem honesto, um homem muito amoroso. Nós amamos você e que Deus continue te sustentando, sendo seu esteio e tamo junto. Oi, vovô, você é muito especial. Obrigada por tudo mesmo. Por você ter realizado vários sonhos meus, que a gente foi pra Gramado. A gente se divertiu muito. Obrigada por tudo mesmo. Beijos. Oi, vovô. Você é muito especial. Vovô, obrigado por tudo. Obrigado por brincar comigo, obrigado por passear comigo. Te amo muito, vovô.
muito alto. Oi, vovô. É muito especial. Eu te amo muito. Obrigada por tudo. É complicado para mim isso aí, viu? Essa é a nossa família. Esse é um pouco, né, daquilo que nós sentimos por você, né, por tudo que nós já passamos juntos como família, tudo que nós já vencemos, tudo que nós já lutamos. E eu quero mais uma vez te agradecer, pai, né, por ser esse homem por detrás do crachá, como a gente iniciou aqui, essa pessoa, né, que nós te amamos muito, que nós te honramos, e que se um dia lá atrás essa honra não transpareceu através da nossa vida, hoje eu quero te honrar aqui, falar que eu te respeito muito mesmo, que você é um homem digno da história a ser contada. Nosso patrocinador também referência do pastor Gilson, te entrega esse presente aqui, Obrigado. uma lembrança. E esse é um episódio em oferecimento da FUV Terraplanagem. Muito obrigado. Eu gostaria que você desse as considerações finais, as suas palavras finais, né? Foi muito importante para mim esse episódio de hoje, me emocionei aqui no final em ouvir tudo isso aí, né? É claro que não teriam palavras o suficiente para expressarmos tudo que nós sentimos por você, tá? Fica difícil agora falar, né? Mas eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Foram momentos importantes. Eu sempre que dou uma revisitada na minha história e com esse final aqui, né? É emocionante para mim. Sim. Eu agradeço primeiro a Deus, agradeço o time que está aqui, essa equipe, né, que montou essa estratégia aqui, agradeço a você também. Obrigado. Pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, e contar um pouco da minha história, resumida, é claro, e também poder, se uma pessoa que assistir esse podcast entender que a minha história vai agregar alguma coisa na vida dele, que ele vai tomar uma decisão, por exemplo, as grandes decisões da vida, colocar Deus na frente, pensar, refletir, ter calma, não tomar grandes decisões, principalmente na emoção, né? Em qualquer que seja a emoção, para mim já vai valer a pena, né? Então, o meu sentimento é de gratidão e também, né? Não posso deixar de agradecer a minha família, né? Porque eu, como você sabe, né, eu sou muito ligado com a minha família, né? Para mim, a minha sustentação, né? Como você falou, eu não desisto, né? Eu não desisto de pessoas, eu sempre procuro força em Deus, principalmente, para cuidar das pessoas, principalmente Sim. da minha família, né? Da melhor maneira possível. Então, é um sentimento de gratidão a vocês, a você, a minha família, a Deus, por esse momento também que, para mim, foi especial. Amém. Esse episódio, para mim, foi um episódio especial, mas também de muita responsabilidade, porque, como mesmo eu disse aqui, sem ser redundante, né, você é a pessoa que eu me espelho como um homem de família, como um homem de Deus e como um homem de negócio, e é uma responsabilidade muito grande. Conduzir esse episódio aqui, mas foi de muito aprendizado para mim, eu espero que também tenha sido de grande aprendizado para vocês. Eu não posso deixar de citar mais uma vez aqui os nossos patrocinadores que confiam nesse projeto, Histórias que Conectam, FUV Terraplanagem, patrocinador organizador, e os nossos patrocinadores masters, Norte Sul Pneus, Resende Corretora de Seguros, e os patrocinadores oficiais que também vêm junto conosco, Império do iPhone, Imobiliária Aline Fernandes, Times Coffee, Referência, Canaã Veículos, Destaque Auto Center, Laborem. Cada um de vocês também são muito importantes para que tudo isso aqui aconteça. E eu quero deixar aqui a minha gratidão, o meu muito obrigado mesmo de coração. Estamos juntos, teremos os próximos episódios aí. Vamos deixar o suspense quem será o próximo convidado. Já tem algumas pessoas aí no radar, mas pai, obrigado. Deus abençoe. Meu pai, ele acredita em todos os meus projetos. Eu acho que ele acredita mais nos meus projetos do que eu mesmo. Então eu quero agradecer, viu, pai, por estar junto sempre. Deus abençoe. Deus te abençoe também. Amém.
Abraço. Bom demais. Bênção, glória a Jesus, Deus seja louvado.